Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, galera, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje gravando o 17º episódio e mais uma vez agradecendo o Enoque que faz tudo isso acontecer. Valeu, meu amigo, valeu, meu irmão. Vamos embora. Hoje, ao contrário do que eu sempre, muitas vezes quando eu vou fazer esses episódios sozinho, eu falo que eu venho sem roteiro. Hoje eu venho mais ou menos com roteiro, com uma ideia que foi um pedido, na verdade, de algumas pessoas que vieram falar comigo sobre o quão desafiadora se torna a comunicação remota, o quão desafiadora se torna a comunicação por WhatsApp. E aí me vieram algumas reflexões e aí até numa mentoria que eu dei essa semana, eu trouxe essa problematização do quanto muitas vezes as questões emocionais elas são muito visíveis e muito vistas na nossa comunicação por WhatsApp, por e-mail, enfim, por telefone remoto. E nessa percepção deu para ver muito claramente na prática o quanto que a ansiedade, especialmente das pessoas, ela fica muito latente por meio dessa comunicação remota. E eu fui pegando e percebendo, eu já faço isso comigo mesmo, mas eu fui analisando essa comunicação dessa aluna para ver o que ela estava gerando de informação que permitia que os clientes, os parceiros, as parceiras tivessem uma certa ansiedade assim, nessa comunicação com ela. E aí vieram alguns elementos que eu pretendo hoje compartilhar com vocês que eu entendo que são ferramentas, que são estratégias muito importantes nessa comunicação. A primeira delas é um certo alinhamento de expectativas e necessidades, que vocês já me escutaram falando muitas vezes por aqui. E esse alinhamento de expectativas e necessidades, ele passa por algumas informações. Primeira informação, prazo. É muito comum, e eu estava vendo essa aluna conversando no WhatsApp com o cliente, e ela usava a informação daqui a pouco, aspas, já, aspas, mais tarde, aspas. E quando a gente usa essas expressões, a gente permite que a outra pessoa tenha reflexões sobre o que ela entende como já, sobre o que ela entenda como mais tarde, sobre o que ela entende como daqui a pouco. E assim a gente permite que não haja um alinhamento do que é o quê. E ao não ter um alinhamento do que é o quê, cada pessoa se comunica a partir da sua história, a partir da sua própria perspectiva, a partir da sua própria vivência. Por exemplo, na minha casa, no meu trabalho, o já é daqui 10 minutos. E aí a pessoa fala para ela que o já dela é daqui 2 horas. Então essa perspectiva de prazo, essa referência de prazo, é algo que eu percebo que a gente, por WhatsApp, por uma comunicação remota, a gente falha muito. A gente avisa que vai ligar mais tarde para a pessoa. A gente avisa que vai ligar à noite para a pessoa. Vamos lá, mais tarde é o quê? À noite pode ser de 18 horas até meia-noite. A partir daí é madrugada, dependendo. Mas se você não estiver acordado, ou então depois do almoço. O almoço cada um almoça num horário. E aí assim a gente vai falhando na conexão que a gente pode ter sobre o que é de fato a melhor comunicação e a melhor informação. Então a ausência de prazo claro de como se comunicar nesses meios remotos faz com que a gente mantenha uma possibilidade de ansiedade. A pessoa fala mais tarde, você espera que o mais tarde seja daqui 1 hora, passa 1 hora, a pessoa não te mandou uma mensagem, passam 2 horas, a pessoa não te mandou uma mensagem, lá se vão 4 horas, a pessoa não te mandou mensagem, e você está aqui já ansioso, ansiosa. E aí quando a pessoa te manda mensagem, você mal recebe o que ela disse, ou então você já recebe naquela euforia de que você queria muito receber aquela mensagem antes. E aí a gente proporciona ou propicia um ambiente ansioso, um ambiente de expectativas, um ambiente de necessidades não atendidas. E a gente vai conversando assim boa parte do nosso tempo. E na minha visão, a gente conversa assim muito por uma ausência de perspectiva de qual é a melhor ferramenta para se usar. E eu acredito em ferramentas, vocês sabem disso. Não sou a favor de ferramentas isoladas, sem alinhar com o próprio querer, com o próprio sentimento, com a própria intenção. Então a comunicação intencional é muito necessária, mas ela precisa de ferramenta. Então essa ferramenta do prazo é muito necessária. Então dizer para a pessoa que você vai responder até 18 horas, que até
15 horas você manda uma nova mensagem, que até às 11 horas você manda a proposta, que até às 4 horas você avisa para sua namorada, para o seu namorado, que horas que vocês vão se encontrar mais tarde. Tudo isso ajuda muito na nossa comunicação e no nosso alinhamento do que a gente pretende fazer. A gente faz com que não tenha um buraco, um espaço em que a pessoa coloque naquele espaço aquilo que ela entende que é necessário. Mas sim a gente alinha o que vai ser necessário para nós dois. E aí depois disso, depois dessa ferramenta de colocar prazo, eu questiono a pessoa se para ela tá tudo bem nesse prazo. Eu digo para ela que até às 10 horas da manhã do dia seguinte eu responderei aquela mensagem, porque eu estou ocupado, porque eu estou no evento, porque eu estou trabalhando, porque eu estou com meu filho, porque eu estou jogando futebol, porque, enfim, porque eu tenho algum compromisso. E aí, quando chega 10 horas, obviamente eu cumpro aquele prazo. E assim que eu cumpro esse prazo, eu pergunto, lá atrás, antes, quando eu vou dizer o prazo, eu digo o horário, e eu pergunto para a pessoa se para ela tá tudo bem. Se para ela pode ser assim. Se para ela é urgente. Se para ela, essa demora, eventualmente, esse espaço de tempo de ausência de resposta vai fazer com que ela tenha outros problemas. E aí, às vezes, ela diz que não. E ao dizer que não, ao dizer que está tudo bem, esse prazo, esse tempo que você vai levar, esse tempo claro, esse encaminhamento claro, preciso, ao dizer isso, ela também participa da tomada de decisão. Então você alinha com ela o horário, ela concorda com o horário e ao fazer isso vocês dois, ou vocês todos, eventualmente se for um grupo, assumiram um compromisso e estão pertencentes à mesma ideia de fazer algo naquele prazo. Isso para mim tem uma força, uma potência gigantesca, porque faz com que ninguém possa eventualmente virar e depois falar assim, mas eu não combinei isso, mas eu estava esperando antes, mas eu não gostei. Sim, ao mesmo tempo você decidiu isso junto comigo. Diogo, mas tem pessoas que se eu perguntar em quanto tempo, se eu perguntar se eu posso responder amanhã, a pessoa vai dizer que não. A pessoa vai dizer que é urgente, porque tem pessoas que tudo é urgente, né? Responder é urgente, cliente é urgente, namorado, mãe, irmão, tudo é urgente. Sim, e aí você tem a possibilidade, dentro do espaço da assertividade, que a gente já tanto trocou aqui, você dizer que você não pode naquela hora, que você só pode até tal hora. E se para ela for necessário, você pode eventualmente fazer um pouco antes, não 10 horas da manhã, mas 9 da manhã. E assim vocês chegarem numa possibilidade. E isso é uma questão de, na minha perspectiva, de cultura. Com família, com amigos, com clientes, a gente vai criando uma cultura de resposta, uma cultura de que a pessoa já tem a expectativa de que será dado um prazo, de que nada é imediato. E aí nós temos hoje essa percepção do imediatismo. Tudo é muito imediato, tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem. Pouco se tem a percepção das etapas vivenciadas. E ao se trazer a necessidade de analisar aquela pergunta, por exemplo, verificar se você está a fim de jantar ou não, verificar eventualmente se você quer ir ao cinema ou não, você também dá uma possibilidade a você de analisar se quer ou se não quer. Analisar se está afim ou se não está afim. Analisar se sua agenda se encaixa. Porque ao fazer isso, a gente pode dar o prazo, a gente pode alinhar, chegar a um consenso e aí também chegar a um consenso do que eu quero comigo mesmo. Quando eu comunico e estabeleço uma relação de prazo, de momentos, de alinhamento, eu dou permissão a mim mesmo de comunicar comigo mesmo se eventualmente eu quero. Se eu estou afim. Se minha agenda permite. Para também não entrar naquele espaço de já te respondo, daqui a pouco te respondo. E aí eu começo a gerar ansiedade para mim mesmo, porque eu começo a assumir compromissos que eu não vou conseguir cumprir. E aí, eventualmente, eu começo a chegar atrasado nos eventos, eu começo a chegar atrasado no jantar, eu começo a chegar atrasado na casa da minha namorada, do meu namorado, eu começo a chegar atrasado para poder buscar meu filho, porque eu comecei a me sobrecarregar, porque eu me sobrecarreguei. A gente se sobrecarrega quando a gente mal percebe, a gente já fez com que as pessoas tomassem conta da nossa agenda. As pessoas acabam, às vezes, tomando conta da nossa agenda, porque a gente não coloca
a agenda para as pessoas. A gente não coloca quais são as nossas possibilidades e cenários. Como eu disse no episódio sobre limites, salvo engano, no episódio 13, quem não escutou, esse episódio tem tudo a ver com aquele. Ao estabelecer o prazo, eu começo a colocar o momento de análise daquilo que é possível. E aí as pessoas começam, dependendo do cliente, amigos, familiares, começam também a entender que existe processo para essas respostas. As respostas não necessariamente precisam ser imediatas. As respostas não necessariamente precisam ser urgentes. As respostas não necessariamente precisam ser rápidas. As respostas podem levar tempo. E aí, ao se dar um prazo, ao se dar um cenário possível e que é real e que não é só uma tentativa de aceitar, a gente começa a ter um alinhamento também com a gente. Então, voltando para a conversa de WhatsApp, dar o prazo, perguntar para a pessoa se faz sentido e, ao mesmo tempo, levar esse tempo para poder alinhar aquilo que você entende como necessário para você, pode ser extremamente necessário. E aí se cria uma cultura de resposta. E aí, provavelmente, você que está aí, se isso tudo estiver ressoando para você, eu te faço um pedido, vai lá, curta tanto o episódio, mas também curta eventualmente os posts no Instagram que você possa estar gostando. Siga a página, envie para alguém que possa também se conectar com esse desafio de conversa de WhatsApp. E se você quiser também mandar para alguém porque você acha que alguém precisa aprender sobre isso, também pode ser uma boa oportunidade. Lembrando, faça isso de uma maneira carinhosa e respeitosa. E aí, chegando nessa parte do WhatsApp, algumas pessoas devem estar se perguntando, Diogo, mas eu não consigo nem atualizar as minhas respostas. Eu tenho resposta pendente de 1 mês atrás. Fica uma reflexão de quantas oportunidades, de quantas trocas, de quantas conexões você pode ter perdido. Diogo, mas não dá tempo. Tudo bem. É uma questão de, eventualmente, ajustar a agenda. E eu estabeleci como prioridade responder o WhatsApp. Óbvio, todos os grupos, claro que não, tem grupo que já está arquivado, que eu mal respondo, vez ou outra, quando eu estou no ócio, assim, e é um ócio que eu não estou a fim de estar, eu vou lá e entro nesses grupos e respondo algo, atualizo algo. Mas muitos grupos, muitas pessoas estão arquivadas. Tem essa opção no WhatsApp, né? Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de responder pessoas, responder grupos, é uma possibilidade de manter conexão. E a comunicação, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, pode ser uma ferramenta de conexão. Então, o que eu sempre sugiro para os meus alunos e alunas são horários. Horários retirados para responder o WhatsApp. Ainda que seja a resposta não conclusiva. Como assim resposta não conclusiva? Ainda que você não diga se você vai fazer, quando você vai, um convite para o aniversário, se você vai ou se você não vai, mas que você responda a pessoa. Porque hoje é uma baita ferramenta para você também ignorar as pessoas. Eu sei que algumas ignoradas não são pessoais. Eu sei disso. A pessoa funciona assim. Ela não tem tempo ou, eventualmente, atenção para o WhatsApp. Está tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação e que eu entendo que ela pode ser extremamente necessária para trocas, para conexões, para fortalecimento de relações, de amizades. E por que não estabelecer horário para poder responder o WhatsApp? E você pode fazer isso. Todos os dias, de tal a tal hora eu respondo pela manhã, tal a tal hora eu respondo pela tarde, tal a tal hora eu respondo pela noite. Está tudo bem. Só que eu vou abrir um leve porém em relação a isso, uma leve consideração. Que é, se você lida com o WhatsApp como ferramenta de trabalho, eu sugiro fortemente que as respostas do WhatsApp, assim como lá atrás os e-mails também, talvez hoje ainda seja, dependendo do local, ou as ferramentas de comunicação dos ambientes de trabalho, eles precisam ter um maior ponto de atenção. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a plataforma Reclame Aqui, que é aquela plataforma de reclamação, e eu falo isso, já falei isso em outros episódios, o estudo que foi feito lá é que a gente reclama demais dos serviços por causa de 2 informações. Uma, tempo de resposta. 2, disponibilidade de solução do problema. Se tempo é um problema e que a gente reclama, por que a gente não sofrerá reclamações das pessoas em relação ao WhatsApp, por exemplo? Demora de resposta, não resposta. Então, se você trabalha com o WhatsApp, além da ideia de escolher momentos para responder o WhatsApp, eu entendo que você precisa escolher mais momentos ainda do que as outras pessoas,
e estabelecer também, eventualmente, como é a sua relação com o WhatsApp. E aqui eu vou citar o meu amigo, um dos meus melhores amigos, amigo de 30 anos, aí, 20 e tantos anos, que é o Pedro, que foi meu sócio, a gente foi sócio, na verdade eu fui sócio dele, né, no Verbalize, super recomendo, uma escola de oratória, muito bacana. E aí uma vez ele virou pra mim e falou assim, pô, Diogo, como é que você faz com o WhatsApp, cara? Porque eu vejo que você tá sempre respondendo, você tá sempre atualizado, e, cara, eu tenho dificuldade. Eu falei, primeiro, para de encarar o WhatsApp como problema. Começa a encarar o WhatsApp como solução. O WhatsApp pode ser uma solução, por exemplo, para você não ter que receber todos os clientes sentados à sua frente e levar 1 hora a cada cliente. Às vezes uma resposta de WhatsApp pode levar 2 minutos. E você respondê-lo de maneira... em qualquer lugar que você estiver. Então, tratar o WhatsApp como um problema, ou o e-mail, Telegram, enfim, o mecanismo que você usar como problema, é o primeiro passo para você não saber usá-lo. Então, quando a gente começa a pensar na possibilidade de usá-lo de uma maneira mais potente, de uma maneira mais conectada, eu sugiro fortemente repensar o quanto você usa, especialmente se você usa com o trabalho. Então, fechado esse porém aí, eu volto lá para a ideia de que a gente perde muito por não saber se comunicar no WhatsApp. E como eu disse, uma das possibilidades é estabelecer prazos, alinhar expectativas sobre como será respondido, quando será respondido. E aí a gente chega numa próxima informação, para quem já está com mais facilidade de lidar com o WhatsApp e não precisa lidar com o problema que é o WhatsApp, por exemplo, mas para quem já está nesse passo de conseguir lidar melhor com o WhatsApp, que é escolha, tá? Como eu disse, eu escolhi isso. Eu escolhi dar respostas rápidas no WhatsApp. E não tem problema você escolher não fazer isso. Tem consequências positivas, negativas, enfim, isso não vem ao caso. Só que eu estou trazendo aqui o quanto a gente se comunica mal no WhatsApp. O quanto a gente se comunica mal de maneira remota. Então, prazo, as pessoas não perguntam e não alinham. E aí gera ansiedade, gera uma ausência de alinhamento entre as pessoas. Só que além disso, a gente usa de maneira não alinhada. Em outra frequência, que é eu mando áudio para quem não gosta de áudio, eu mando por escrito quem gosta de áudio, e assim a gente vai se comunicando de um jeito que é melhor para mim, mas não necessariamente para a pessoa, e aí a gente reclama que a pessoa não está entendendo. Mas a pessoa, claramente, ela não gosta de áudio. Como claramente? E você já viu que tem pessoas que colocam na legendinha ali, na descrição do WhatsApp, que elas escrevem: preferência, não mande áudio, mande por escrito. Se precisar, ligue. Aí o que a gente faz? Não lê isso e vai lá e faz o quê? Manda áudio. Ou então a pessoa nunca te mandou um áudio na vida, aí você vai lá e manda áudio. Ou então a pessoa só te manda áudio. A pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade de interpretação, por formação, por capacidade de leitura, e aí você pega e manda por escrito. Aí a pessoa não entende, aí você continua mandando por escrito, a pessoa não entende. Por que a gente não pode mandar um áudio? Ou então, por que a pessoa que está eventualmente só te mandando escrito, por que você tem que mandar um áudio? Diogo, porque eventualmente eu tô no Uber, eventualmente, algumas pessoas, né, eu tô dirigindo, eventualmente eu tô num lugar. Tá, mas você tá fazendo o que é melhor pra você. Tá. Então você tá querendo me dizer, Diogo, que dependendo é melhor para fazer, é melhor me comunicar com o que é melhor para o outro, dependendo da situação, se você quer tornar comum e você quer que a pessoa te escute, sim. A gente vai precisar adaptar a nossa comunicação para o que é melhor para o outro, para que o outro receba melhor. Ou, eventualmente, você vai alinhar com a pessoa se você pode comunicar daquele jeito com ela. Por exemplo, posso te mandar um texto? Pode. Posso te mandar por áudio? A pessoa fala, pode. Porque volta aquela ideia. Se você pergunta, a pessoa concorda, a pessoa está alinhada contigo, ela está pertencente àquela ideia. Ela assume o compromisso contigo de que vai eventualmente escutar ou eventualmente ler o textão. Então assim a gente vai alinhando e se comunicando e tornando comum aquilo que a gente entende que é o fator de conexão dos seres humanos, que é a comunicação. A gente vai tornando comum a nossa conexão, a nossa capacidade de se conectar enquanto seres humanos, porque a gente começa a conversar sobre aquilo que a gente entende que é importante, da maneira que a gente entende que é importante e da maneira que a gente se sente melhor. A gente começa a alinhar aquilo que a gente se sente melhor. É por áudio? Então vamos mandar por áudio. É por escrito? Cara, eu não gosto, eu prefiro mandar por áudio. Essa informação que está sendo difícil para mim, posso mandar por áudio? A pessoa fala, essa está sendo para você, manda aí por áudio, eu te escuto. Maravilha. Às vezes a gente alinha.
não manda áudio hoje, porque hoje eu vou estar no evento, não consigo te escutar. Ao invés de, mandou áudio, estou no evento, não vou nem responder, e aí a mensagem vai baixando e você perde e nunca mais responde. A gente vai alinhando. E aqui eu vou trazer mais uma possibilidade de ferramenta mesmo. É que às vezes a gente começa a trocar áudio, por exemplo, num cenário de trabalho ou de alguma informação importante, de datas, números, informações que a gente precisa, dependendo, resgatar depois. Aí sabe o que a gente faz? A gente manda o áudio. E aí daqui a um mês eu quero procurar a informação que eu enviei ou que eu recebi na pesquisa ali do WhatsApp, do Telegram, enfim. E aí quem disse que eu acho? Por quê? Porque tá por áudio. Você vai achar? Nunca que você vai achar. Sugestão, então. Pega a sua mensagem, ainda que você mandou por áudio, por exemplo, e coloque embaixo o tema do áudio, para que você depois possa pesquisar. Ou então coloca depois, Diogo, tô corrido. Tá, depois você coloca. Eventualmente marca ali o áudio e escreve. Falei isso, isso, isso e isso. Para facilitar depois a pesquisa. Porque você economiza tempo no hoje mandando esse áudio, porque você não quer escrever, mas você gasta um tempo no futuro absurdo para poder pesquisar a informação e você não encontra. Ou então você vai ter que escutar áudio por áudio. Diogo, eu mandei, beleza, já escrevi embaixo. Quando a pessoa me manda, faz o mesmo. Ela te mandou, você pede licença, vou fazer isso aqui para poder facilitar a busca depois. Aí você faz um resumo em tópicos ali do que a pessoa disse, que você entende que é importante para a pesquisa futura. Porque depois você não vai conseguir achar a informação. Então, vem o mecanismo do WhatsApp poder ser por áudio, escrito. E hoje em dia o escrito ele tem múltiplas possibilidades, mas vem a possibilidade de texto escrito, mas de acordo com o que você quer tornar comum, o que você quer alinhar com a pessoa, o que é melhor para a pessoa, o que é melhor para você, mas alinhado e não fazer só o que é melhor para a gente. Você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa mais idosa, uma pessoa com nível de, talvez, de instrução, de capacidade de redação, e aqui nenhuma crítica, mas é uma capacidade de redação menor, de interpretação menor. Aí você vai ficar ignorando isso, mandando texto, ela não vai conseguir ler e interpretar. Manda um áudio. E, eventualmente, registra aquilo ali que você entende que é importante. E aí, quando a gente fala de texto no WhatsApp, tem duas informações que tornam não didática e não alinhada a comunicação também por escrito no WhatsApp. Primeiro, você não precisa mandar cada frase, cada palavra e dar enter. Tem muita gente que vai conversando assim. Manda uma frase, manda uma palavra, pum, enter. E aí fica aquela mensagem gigantesca. Quando você abre, tem 200 mensagens não lidas, e quando você vai ver, é uma informação que poderia estar numa mensagem só agrupada. Isso não resolve. Então, primeiro, coloca tudo numa mensagem só, eventualmente. Só que você pode tornar essa mensagem didática. O que a gente faz, eventualmente, quando nós vamos ler, quando nós vamos destacar uma informação? A gente não coloca, eventualmente, a palavra em negrito, a gente coloca itálico, a gente coloca sublinhado, a gente faz um monte de informação. O WhatsApp, ele permite isso. Vamos usar. A gente tem um monte de figurinha emojizinho que a gente pode usar para poder potencializar. A gente pode colocar carinha. E aí, muitas vezes, a carinha também pode ajudar para que a outra pessoa receba aquela mensagem não a partir do que ela acha que ela está sentindo, mas do que você quis transmitir. Então, por exemplo, você pode escrever a mensagem para não parecer rude, você coloca um emojizinho e ainda você diz, não estou nervoso, não estou estressado, eu só estou querendo fazer um alinhamento contigo, está tudo bem. E aí assim a gente vai conseguindo se comunicar. O negócio é que a gente está o tempo inteiro mexendo nessas ferramentas, correndo, dirigindo, fazendo múltiplas outras atividades. E aí a gente vai se comunicando mal. E só que são essas ferramentas que nos aproximam, que evitam eventualmente múltiplas reuniões, que evitam muitas vezes 300 ligações, ou que às vezes exigem que tenham ligações. De falar assim, cara, eu não estou conseguindo conversar por WhatsApp, pode ser ligação? Pode. Aí uma ligação de 5 minutos resolve, sendo que você poderia ficar no WhatsApp 2 horas falando e ninguém entenderia. Então, a mensagem escrita também era necessário que seja didática. Coloca numeração sobre as possibilidades. E hoje tem outra ferramenta que, inclusive, eu expliquei isso numa empresa que eu estou assessorando com comunicação, que coloca uma pesquisa. Não tem aquela enquetezinha do WhatsApp hoje? Se você está com dúvida de possibilidade, coloca enquete, cara. Usa a enquete. Usa a enquete dependendo de maneira divertida. Usa a enquete de
Você colocar as opções, brincando, de maneira leve, mas para poder facilitar a resposta da pessoa também. Enumera os pontos, divide em tópicos. Facilita a comunicação, pessoal. Facilita a maneira de se conectar. Facilita o jeito de se conectar. E quando a gente passa por essa necessidade de facilitar a comunicação, a gente escreve para a pessoa que quer receber uma mensagem que é escrita, a gente manda áudio, troca com a pessoa que quer mandar áudio, e a gente vai se aproximando das pessoas, a gente vai se conectando com as pessoas, a gente vai tornando a comunicação mais alinhada, e ao tornar a comunicação mais alinhada, a gente faz com que as relações fiquem mais alinhadas. A gente faz com que a ansiedade diminua. A gente faz com que as interpretações, a gente faz com que, eventualmente, os achismos das pessoas diminuam. Está acontecendo aquilo que eu transmiti, não o que a pessoa interpretou que era. E não o que a parte da minha mensagem deu a entender que. Eu transmiti aquela mensagem, eu disse a ela e ela deu ok, deu de acordo e está claro. Sim, agora a gente começa a alinhar. A ausência de resposta, a ausência de alinhamento sobre a resposta, a ausência de conexão sobre a melhor maneira de se comunicar, tudo isso faz com que a gente tenha esse grande desafio hoje, que é a comunicação. Porque a gente fez com que as ferramentas foram criadas, a gente tem a possibilidade de aproximação das pessoas, só que como a gente não foi eventualmente preparado para se comunicar, em N aspectos que eu sempre levanto aqui e provoco, mas também a gente não foi preparado a lidar com essa comunicação. Ninguém fez um curso de como conversar no WhatsApp. Ninguém fez um curso de como mandar áudio. Tanto é que tem pessoas que mandam áudio, aí a pessoa está mandando, por exemplo, um áudio de 10 minutos. Não vou nem botar 10 minutos, de 2 minutos. Aí quando chega no segundo minuto ali, ela pega e fala assim, vou mandar outro porque está ficando grande. Vamos lá. Você deve estar em casa, deve estar rindo disso. O que muda? Ela parar um áudio, dizer que está ficando grande e mandar mais áudio. Não muda nada. Só reduzir um áudio que ia ficar de 5 minutos, ela reduz por 2, 2,5. Não faz diferença nenhuma. Agora, se você for dividir por temas, eu vou mandar 3 áudios, um sobre tema tal, um sobre tema tal, outro sobre tema tal, e você escreve embaixo. Opa! Existe uma atenção de didática sobre essa resposta. Uma atenção de didática sobre essa comunicação. Então, como a gente não foi treinado, a gente precisa criar ferramentas que, ao invés de nos distanciar, nos aproxime. Aí deve ter gente que está assistindo assim, Diogo, tudo isso é só fazer uma ligação. Concordo. Só que tem gente que não gosta. Assim como tem gente que não gosta de WhatsApp. E a gente vai se adaptando às realidades, às possibilidades. É uma ferramenta de conexão. Só que hoje ela está virando um problema tão grande pelos desafios de se conectar, pelos desafios de conversar em grupo, que a gente vem se distanciando de uma ferramenta que nos aproxima. Que deveria nos aproximar pela distância física, pela distância temporal. Que às vezes eu estou conversando com um amigo lá da Austrália e, é difícil alinhar ali a gente conversar no mesmo horário. Então eu mando a mensagem, depois ele responde, mas assim eu me faço presente eventualmente, assim eu consigo me fazer presente, eu consigo mandar foto, eu consigo mandar vídeo, eu consigo dizer aquilo que eu preciso. E eu sei que tem algumas pessoas que devem questionar, porque tem gente que manda só, por exemplo, bom dia, tudo bem, e não fala o que quer falar. Algumas pessoas reclamam disso para mim, já escutei isso em cursos, em palestras muito. E algumas pessoas também reclamam que tem gente que manda a mensagem direta e nem dá bom dia, nem pergunta se eu estou bem. E aí volta aquilo que eu falo praticamente em todos os episódios. Analisa quem é teu público, cara. E se você não conhece teu público, começa fazendo mais, dependendo você reduz. E começa analisando como é que essa pessoa conversa contigo. Se você manda bom dia, tudo bem, se a pessoa mal responde, manda bom dia, tudo bem e fala a principal informação que você quer falar logo depois. Diogo, essa é uma pessoa que gosta disso. Então manda bom dia, tudo bem, a pessoa responde, depois você começa a lidar com ela. Então vai usando também esse jogo de cintura, essa flexibilidade para poder lidar com os cenários, lidar com as relações, lidar com as possibilidades inúmeras da gente se conectar e se comunicar. E assim a gente vai, ao invés de usar uma ferramenta que acaba hoje sendo um problema para muita gente,
a gente vai usando essa ferramenta de uma maneira que a gente pode se conectar, se relacionar, gerar aproximação com as pessoas e também evitar distanciamentos pelo excesso de uso, pela quantidade de informações, pela quantidade de áudios. E aí a gente também entra... Eu não sabia se eu ia falar isso não, mas senti agora de falar, que é, quando nós vamos mandar mensagens, mandar áudios, por exemplo, a gente precisa pensar qual é o objetivo final da mensagem. Porque senão a gente manda o áudio e começa a falar do pão que a gente comeu quando a gente acordou, da fruta que a gente comeu quando a gente acordou, sendo que o objetivo é falar, por exemplo, sobre o filho que estava doente. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Então, manda áudio, mandando só o áudio, sem pensar em tudo o resto que aconteceu. Ou então, por exemplo, manda o áudio fazendo outras coisas, e aí manda o áudio fazendo outras coisas, inúmeros barulhos, e além de inúmeros barulhos, sem conseguir concentrar na informação, e a informação que poderia ter 30 segundos, você fica... pois é, eu até esqueci o que eu ia falar pra você. Manda o áudio, tá mandando áudio. Você, até esqueci o que eu ia falar pra você, mas deixa eu pensar aqui, e a pessoa tá escutando do outro lado. Não é uma ferramenta para otimizar as comunicações, dependendo? Por que você vai fazer isso? Diogo, mas eu tô conversando com um amigo de 25 anos, há 25 anos somos amigos, e eu tô querendo fazer uma conversa mesmo como se fosse do dia a dia, porque ele tá morando... Beleza, aí tudo bem. Mas se não é isso, se você perdeu simplesmente a consciência do porquê que você tá mandando mensagem, para. Manda só o áudio. Escuta só o áudio. Reescuta o áudio. Lê a mensagem, relê a mensagem. Você leu a mensagem, por exemplo, dirigindo, você leu a mensagem cozinhando. A mensagem não foi bem lida. A mensagem não foi bem escutada. É para otimizar, mas também não é para perder a capacidade de escuta e de leitura, a capacidade de envio, a capacidade de foco. Então, o WhatsApp ele é uma excelente ferramenta, o Telegram é uma excelente ferramenta, os mecanismos de comunicação remota são excelentes. O grande desafio é como nós estamos nos comunicando nele. E o meu objetivo aqui, normalmente, é só provocar, gerar reflexão e fazer a gente começar a ter a possibilidade de se movimentar. Mas hoje também eu senti a necessidade, até pelas conversas que eu vou tendo, tanto com amigos, amigas, mas também nesse espaço de facilitar o conhecimento de algumas pessoas, do quanto que essas ferramentas têm sido problemáticas. E aí hoje eu decidi também trazer algumas ferramentas para a utilização dessas ferramentas, algumas técnicas, algumas habilidades, algumas potências, para que a gente torne essas ferramentas mais assertivas e não tão agressivas quando a gente vem usando e não tão passivas quanto a gente vem usando, e assim a gente possa gerar mais conexões. Se você sente que esse episódio se conectou contigo, gerou reflexões, provocações, trouxe também ferramentas para você poder usar, manda para a pessoa que você entende que também pode gostar disso. Espero que esse episódio tenha te encontrado num espaço interessante de aprendizado sobre isso, de reflexão sobre esse assunto. E o WhatsApp ele não pode ser uma ferramenta de ansiedade, ele pode ser uma ferramenta de potencialização das comunicações. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua comunicação no WhatsApp?